Olá pessoal, a Conselho aqui está na sede da Adler, aqui em Florianópolis. A Adler é um fundo de investimentos que tem como um dos sócios o nosso colunista, que vocês devem ler com frequência, certamente, Eduardo Boixá. E hoje estou aqui para conversar com dois profissionais de publicidade. Dirigem duas empresas bem conceituadas aqui em Santa Catarina, que é a Melina Costa, da Trend Content, que o nome da empresa dela já diz o que faz, e o Rodrigo Cancelier, um dos sócios fundadores da 9mm, hoje provavelmente a maior agência do estado de Santa Catarina, que estiveram numa missão em Austin, acompanhando o festival South by Southwest por 3 dias ou 4 dias, nós vamos saber isso já já. Foi mais, foram 10 dias. 10 dias? 10 dias de evento. Meu Deus, para ver 5% do que eles colocam lá, loucura. Como é que é para vocês estarem em Florianópolis depois de uma experiência lá? O South foi iniciado em 1987 em Austin, basicamente para falar de teatro, cinema e música. E foi mudando para hoje ser o que é considerado o evento mais completo, mais amplo no universo da tecnologia, da inovação, da comunicação. O que é para vocês? Descreva assim rapidamente o que é esse festival. Quer começar, Caixa? Posso começar. Pô, sensacional, Jailson, assim, a experiência que eu tive lá, assim, indescritível, assim, eu já tive em várias missões, vários eventos, e é algo, assim, que só estando lá, né, para a gente conseguir trazer essa experiência, né? Até brinco, assim, porque eu não conhecia muito, eu sempre escutava, né, de um tempo para cá, que a gente começou a escutar, que lá virou um pilar importante, né, porque realmente começou como um evento de música, e eu comecei a estudar um pouco, começou lá em 1987, e de lá vários expoentes aí da música, por exemplo, eu estava lendo John Mayer, James Blunt, foram tudo revelados lá, tocando de repente lá, totalmente inexpressivos na época, né? Mas muito conteúdo, foi um festival sensacional, né? Uma interação, a gente fomos lá através de uma missão empresarial, né? Foi muito bacana. Quantas pessoas nesses 10 dias passaram por lá? Vocês têm esse número, com certeza. Eu assim, ao certo, que eu tinha escutado, a Melina pode me corrigir, que a gente teve lá na prefeitura, eu acho que foi em torno lá de 200 a 250 mil pessoas, onde o Brasil foi uma das maiores... Depois do americano. Foi o mais expressivo. A gente estava em 3.000 e poucas pessoas lá de brasileiros. Né? A gente via muito português sendo falado na rua. Quero deixar minha impressão aqui também que foi o festival que mais me impressionou de tudo que eu já fiz na minha vida. Vale muito a pena ir. É importante falar que hoje eu considero que é o maior festival de inovação, economia criativa, são várias trilhas de conhecimento, então health tech, educação, filmes, música, sustentabilidade, o que tem no topo do que se está falando de tendência acontece lá em Austin e tem pessoas impressionantes, os melhores do mundo, passando informação para a gente. Então, foi realmente incrível, vale muito a pena ir. Super impactante. Eu queria resgatar aqui 2022 e 2023 e também 2024, os temas principais, o que foi destaque lá. Em 2022 falou-se muito em tecnologia, mudanças climáticas, saúde mental. Eu acho que também falaram muito este ano lá. 2023, muito em inteligência artificial, ética, carreira e as conexões humanas. E agora em 2024, o que predominou basicamente foi o deepfake, produção de conteúdo, imprensa e neurotecnologia. Claro que teve muito mais que isso, mas como principais desses pontos, que lições vocês tiraram deste ano, dessas abordagens mais destacadas, digamos assim? Eu considero que foi uma evolução, assim, porque, por exemplo, inteligência artificial foi um dos temas mais abordados lá dentro da trilha de inovação, criatividade, enfim, e eles consideram que hoje como foi a criação da internet, como foi é um super ciclo de tendência e que vai mudar a vida como ela é hoje. É isso que foi
comentado, né? Sim. E daí essa questão do deepfake está relacionado um pouco a isso. A questão de que, a partir do momento que a inteligência artificial domina o cenário, você tem um cenário muito positivo, você pode ir para dois lados, né? Um cenário muito positivo, onde tudo melhora, você trabalha melhor, você tem mais performance, enfim, mas também você pode ter um cenário muito negativo, como todas as ferramentas que são utilizadas, né? Onde a deepfake, onde utilizar para ciência e biologia, onde você pode utilizar para ter um problema de saúde mental generalizado, porque as pessoas não sabem como lidar com essa nova tecnologia. Então, na minha visão, as coisas foram evoluindo ao longo dos anos, e a tecnologia, como ela está num formato exponencial, todas as empresas agora estão ligadas à inteligência artificial, então estão analisando muito o lado da legislação, o lado de como você faz essa transição com ética. Então, isso é uma coisa que pesou bastante na minha visão, além da economia criativa. Não, complementando o que a Melina falou, dou total razão à linha que ela explorou aí. E realmente, a gente teve em grandes empresas, olhando o lado das empresas, né? A gente teve no Google, tivemos várias outras empresas aí que são globais, né? E falando muito desse modelo, realmente a linha de discussão foi tudo na inteligência artificial, foi marcante, né? Mas, por exemplo, a gente fez um questionamento dentro da Google, né? Pô, será que a OpenAI já não está passando a Google e tal, né? Mas daí eles exploraram muito isso, a questão jurídica, né? Pô, a Google, como já é uma empresa muito estabelecida, né? A gente não pode ficar também dando voos assim, solos assim, para daqui a pouco dar algum problema ético, né? E eles tiveram alguns problemas, porque com essa política lançaram mundo afora, né? esses modelos que estão surgindo, que querendo ou não, a inteligência artificial são modelos, são modelagens, né? E no fim, tu fala uma coisa lá e aparece outra, isso dá um impacto muito grande para a Google, diferente um pouco da OpenAI, que está com uma cara um pouco de startup ainda, apesar de ser uma empresa aí avassaladora em termos de investimento e tal. Então, a gente viu muito isso, a discussão realmente está muito na abordagem ética, né? E na abordagem também nessa trilha educacional, né? Em que sentido? Pô, é muito estranho, né? A gente tem filhos, né? Pô, surgindo aí... Pô, o que a gente teve de impacto, fiz aula, até vergonha falar, mas caligrafia, né? A gente fazia caligrafia, hoje as crianças tudo no touchscreen, e hoje é tudo muito fácil. O impacto da inteligência artificial, tudo vai estar ali. E como a gente vai ensinar essas crianças a pensarem criticamente, né? Não, mas se não tiver um cuidado e um alerta sobre o problema de saúde mental, nós vamos ter sérios problemas a curto prazo, sem dúvida. Quem tem filhos e quem sabe como é que é a juventude, a molecada hoje, como é que pode uma criança de 10, 12 anos aprender sozinha tudo que elas sabem, acessando o celular? Pelo celular eles aprendem tudo, editar, falar, sozinho, porque está tudo muito fácil. E daqui 2, 3 anos, não vai nem precisar acessar nada, vai vir tudo meio... né? É estranho pensar assim. Mas também se discutiu muito o futuro da cultura organizacional das empresas. O que vocês poderiam compartilhar com a audiência do Acontecendo Aqui? Que estamos no mercado regional, né, buscando sempre crescer, sempre ter relevância nesse futuro da organização das empresas. Falando de saúde mental, de home office, de CLT... todos esses desafios. Eu posso conduzir, assim, fazer uma analogia com as visitas que a gente fez, né? E a gente entrava nas empresas, por exemplo, segunda-feira e sexta-feira, quando a gente foi nas empresas, não empresas como Apple, Google, eu achei impressionante, assim, a gente achou até, de repente, será que é uma coisa fake aqui, né? A empresa soltava pra gente, tu via assim, ó, umas baias, assim, os locais de trabalho, tinha uma pessoa perdida lá e dela até se justificava. Porque aqui a gente está trabalhando muito no ritmo do que as empresas estão trabalhando aqui, os grupos, né? Terça e quinta está vindo tal e tal, né? Grupo de empresa, quarta e sexta, ou segunda, quarta, talvez à tarde e tal, porque a gente visitou uma empresa de manhã e tal, mas é impressionante. Então, essas empresas que talvez da economia criativa têm uma cabeça mais aberta, é algo muito leve.
Mas, por exemplo, a gente não chegou a ir na Tesla, mas tivemos um happy hour com o diretor da Tesla, que era brasileiro. Então, vem muito, acho, também do gestor, né? Por exemplo, o Elon Musk, que é um dos investidores lá, CEO, eles falaram uma coisa muito interessante. Quando todo mundo voltou da pandemia nesse esquema híbrido, né, e tal, né? Alguém fez o questionamento, a gente vai poder continuar híbrido, né? O Elon Musk até falou uma frase que ficou bem conhecida, ó, depois de vocês cumprirem as 40 horas presenciais, vocês podem trabalhar em casa o resto do tempo que vocês quiserem, né? Então, acho que vem muito da questão cultural dos líderes, enfim, né? Mas o que eu trago de lição para a minha empresa é que a gente está trabalhando de uma forma híbrida muito bacana e hoje, querendo ou não, as pessoas mesmo se adaptaram, né? Tem gente que se adaptou muito bem em casa, tem gente que gostou do híbrido e tem gente que gosta do presencial. Então, a gente tem que respeitar e saber trabalhar com essa cultura dentro das empresas. Pelo menos, tem né? funcionado bem a parte de criação com esse pessoal mais em casa e até em outros estados não presentes? Não Como é que é a produção e a qualidade que vem daí? Quando a gente ficou naquela época, resgatando a época triste de lockdown, tudo foi bem traumático, mesmo porque a gente estava aprendendo a trabalhar com isso, né? Hoje a gente já tem ferramentas muito interessantes, né? A gente teve até a Namiro, que é uma das empresas que a gente foi, que trabalha muito com isso. Ela tem uma ferramenta lá, por exemplo, que é o brainstorming em texto. Porque às vezes a gente não consegue casar a agenda de todo mundo. Eu não usei isso, mas é um lançamento. Eu já usei. A gente consegue fazer até projeto de branding com equipes, onde a gente faz a linha toda da metodologia e a gente consegue colaborativamente, pessoas em outros países, fazer esse projeto junto e conversando e ali montando, inclusive com algumas coisas que parecem uns post-its, assim, as pessoas vão colocando, é bem legal. Né? Eu queria pode. Não. Eu queria dar o meu ponto de vista em relação à cultura empresarial, que para mim foi uma coisa que marcou muito, principalmente nas visitas, o quanto nos Estados Unidos é forte essa questão de ter uma cultura forte dentro da empresa. E isso conecta tudo na minha visão, porque a gente vai no Google, o Google tem uma cultura empresarial mais leve, então tem espaços incríveis, assim, onde tem um chefe disponível se você quer aprender, é tipo um negócio meio Masterchef, assim. Se você quer aprender a cozinhar, a cafeteria com barista disponível o tempo inteiro. Você esqueceu o seu aparelho em casa, eles têm lá para emprestar para você. Você só passa o seu crachá, lavanderia, sala de música, sala de jogos, uma série de coisas. Então, é uma questão de retenção de talentos também, porque tem muito forte esse ponto de depende da liderança, mas eles têm essa dificuldade na retenção e nos talentos serem treinados, enfim, dentro da empresa. A cultura empresarial, ela vai além, ela chega no branding, por exemplo, porque a gente entra numa Apple da vida, a arquitetura é toda minimalista, tudo parece um aparelho da Apple, né? Então, eu analisei muito esse ponto, assim, nossa, a diferença de cultura empresarial, todas elas muito fortes, muito focadas na gestão, em produtividade, como ser produtivo nesse formato novo, híbrido, né? Sempre com KPIs, medições, feedbacks. Então, uma série de coisas que hoje a gente estuda na gestão e que eles implementam há muito tempo já e já é muito forte, né, Caixa? Acho que isso foi um ponto bem importante para a gente. Complementando, importante essa linha aqui da cultura que a Melina comentou, realmente ficou bem marcante. A gente perguntava por que tem isso, né, aqui na empresa, umas coisas diferentes, realmente para atrair as pessoas, né? Na Salesforce, por exemplo, a gente viu, a cozinha deles, tudo que eles ofereciam, tudo. Não, a gente começou agora a ter uns cafés da manhã aqui para estimular as pessoas, né? Então tem atraído. Muito legal na Google, que a gente viu, uma das salas estava meio de canto lá, com um monte de coisa jogada, assim, a gente achou meio estranho para um Google da vida, e alguém perguntou, o que é isso? Não, aqui é um espaço que não é da Google. Maker, um espaço maker. Porque o cara tem um hobby de fazer, sei lá, estampa de camisa em casa. Tinha uma coisa, ele vai fazer ali, porque eles querem cada vez mais que os profissionais tenham a empresa como a casa deles. É o lado B do profissional, né? O hobby. E outra coisa muito interessante da Google, nesse estilo cultural, que tendo um crachá da Google, tu pode entrar em qualquer sede da Google no mundo.
E falando um pouco, entrando outra coisa curiosa que a gente perguntou, a gente teve o pessoal lá, o gerente no caso, que cuidava do marketing cloud deles e tal, daí a gente perguntou como é que funciona, né, essa questão de vocês, a rotina, a integração da equipe. Não, o nosso é de acordo com o sol. Eu achei muito interessante, porque eles funcionam 24 horas. Então, tem que ter um gerente responsável, pelo menos 8 horas no dia. Então, eles dividem em 3, de acordo com o sol nascente. Então, tem um cara em Singapura, teve outro cara ali, não sei onde, na Europa, e tinha ele que estava em Austin. Então, 24 horas tem um gerente responsável e o diretor dele ficava em Atlanta, excepcionalmente ficava em Atlanta, mas porque eles têm que estar cobertos, não pode parar um minuto sequer, deu alguma pane, alguma coisa, tem que ter um gerente na sua cadeia resolvendo isso daí. Uma empresa global, né? Então, eles têm um formato de trabalho que ele entende todas as situações que podem estar acontecendo no mundo todo. Uma coisa que eu também achei interessante é a que está ligada a essa questão de retenção e de treinamento para ter profissionais excelentes, é que eles investem nos fornecedores, na cadeia, em lugares mesmo fora dos Estados Unidos, para formar esses profissionais na área de tecnologia, no que eles precisam, para entrar na empresa. Então, o investimento social, muito forte é ESG, que é uma coisa que também está forte aqui, né? Mas o social, ele está muito ligado a força de trabalho, né? A colocar pessoas no mercado de trabalho. Então, a sustentabilidade, como que o seu aparelho da Apple, ele não vai fazer mal. Hoje a Apple é a primeira, me corrija se eu estou errada, a primeira que já tem toda footage de carbono zero, né? Eles têm um projeto muito ambicioso até 2030, que é eliminar todo o vestígio de prejudicial ao meio ambiente da cadeia, não só da Apple, como da cadeia inteira. Zerar tudo. Zerar tudo, né? E isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção, o quanto eles estão muito mais evoluídos que a gente aqui no Brasil, em termos de... porque eu tinha uma ideia diferente, né? Que nos Estados Unidos eles não estavam nem aí. Mas que, não, dentro dessas empresas de tecnologia, principalmente, isso é uma prioridade. A empresa do Vale do Silício é outro planeta, né? Outro planeta. E complementando, porque eu escutei assustador, né? O jeito do americano, né? Falaram, tem um índice lá que se todos os países do mundo levassem essa cultura consumidora dos Estados Unidos, né? A gente teria que ter 4, 5 planeta Terra, né? Que é muito assim, taca fora, tudo, não substitui, não recalchuta nada, né? Mas complementando realmente o que a Melina falou e fazendo até um agradecimento a uma pessoa que nos recebeu, que talvez vai estar nos assistindo depois, o Marcel Ribas, é um cara daqui, né? Manezinho da ilha, já mora há 18 anos lá, trabalha no Google. Sim. Ele foi a nossa ponte lá da missão e acredito que muito do êxito dessa missão foi parte dele. Que eu me lembrei... Eu tenho certeza. A Melina falando da Apple, porque a Apple é uma empresa quase impossível de entrar. Então, ele teve uma habilidade de conseguir, através de um diretor, que é esse diretor de environment, de supply chain e tal, que cuida de toda essa parte de ESG, ele conseguiu, por ter uma amizade com o cara, de andar de bike, tudo foi uma coisa bem... Ele conseguiu essa agenda, porque é quase impossível. Então, a gente teve essa manhã de imersão. Então, foi muito bacana que ele teve essa habilidade, o famoso jeitinho brasileiro, que eu acho que funciona muito nesse lado empresarial, mas no bom sentido, né? Claro. De ter o jogo de cintura. Sim. Que a gente via, quando era, muitas vezes, um americano atendendo a gente, aquela coisa. A gente tem que chegar muito no horário e tal, senão ele já fecha a cara, tudo, né? Tem que ser uma coisa muito boa. E o brasileiro já é aquele jeito. Eu acho que essa riqueza que a gente leva do emocional, tudo faz muito a diferença. E do relacionamento também, né, Caixa? Desculpa, não queria te cortar, mas o que eu vi, que a nossa missão foi muito diferenciada, inclusive de outras missões que saíram de São Paulo, enfim, foi essa pessoa que ele formou, como está lá, 18 anos, formou a comunidade de brasileiros nas empresas de tecnologia em Austin. Então, ele tinha conhecidos em todas as empresas. Então, a gente teve acesso a coisas que ninguém tinha, porque essa proximidade que o Caixa falou, né? Então, na minha visão, não existiu
uma missão para a Austin, para a entrada nessas empresas de primeira linha, porque a gente só foi empresa incrível de primeira linha, recebidos como fomos, almoçamos na Google, tomamos café da manhã nas empresas. Então, assim, entramos em espaços que provavelmente outras pessoas não entrariam. Né? E complementando ali, eu entrei nesse assunto para complementar a questão da Apple, que mudou um pouco até meu conceito, que eu achei que era só marketing. Quando a gente teve a apresentação ali do diretor, será que é tudo isso mesmo, né? Que a gente teve acesso a ações desde sustentabilidade, sociais, que eles estão fazendo no mundo inteiro, até a gente vai, um lugar na África, um lugar na América do Sul, que eles estão lá, né, abraçando a causa. Então, realmente, depois a gente teve um acesso a pessoas que trabalhavam lá. Não, cara, os valores deles são sensacionais mesmo, né? É cultura. Então, é cultural mesmo. E essa pessoa que nos atendeu, o diretor lá, foi muito interessante que ele trabalhou 35 anos na China, americano, e trouxeram ele da Nike. Porque quando a Nike teve aquele impacto do trabalho escravo na época e tal, e como ele já tinha todo esse know-how, trouxeram ele para a Apple para implantar tudo que ele implantou, desmistificar um pouco essa questão de exploração, tudo, mas implantar o que ele estava fazendo em termos de... E procede realmente ali na questão do carbono zero, aquela coisa nas empresas, está sensacional. Isso a gente pode ver as mudanças culturais nos próprios produtos dele, que a gente não se toca. Quando a gente comprava aqueles computador da época que vinha aquele plástico, tudo, hoje tu vê um mínimo de plástico possível, tudo, então ele justificou tudo. Consciência que demorou um pouco. Mas vem da liderança. Ficou bem claro que dependendo da liderança, isso vai mais rápido ou não vai tão rápido, sabe? Queria explorar um pouquinho sobre o modelo de negócio de uma agência como a de vocês, depois de vocês terem passado por lá. A tua agência tem um modelo mais parecido com a agência de publicidade ainda vocês fazem alguma coisa de publicidade, mas vocês fazem muito mais do que o trabalho de uma agência. E o teu negócio é bem diferente de uma agência de propaganda. Mergulha mais ou menos, né? Mergulha muito em marketing, muito em pesquisa, muito em preditivos, né? Muda alguma coisa no modelo de negócio de quando vocês foram para agora, na agência de vocês? Eu acredito que é um processo, né? E porque a gente vem de lá com muita informação e com muita vontade de fazer várias mudanças na empresa, tipo ontem, né? Eu tenho uma posição que eu acho que é até um pouco radical, que eu vejo que o modelo que existe hoje nas empresas não vai ser mais daqui a 3 anos. Já não tem como viabilizar um modelo de negócio como hoje. A gente tem que implantar várias coisas assim no formato de pessoas, que hoje é um grande problema, eu acredito, em todas as empresas, não só no modelo publicitário, a forma de captar, treinar, manter... Isso é uma coisa que tem que ser analisada, um desafio muito grande. Aqui no Brasil, diferente de lá, ainda a cultura é outra, né? Implantação de cultura dentro da empresa, implantação de ferramentas, entre elas a inteligência artificial, porque o que se falou muito é que não vão se acabar o trabalho para a humanidade, mas as pessoas que dominarem as ferramentas, principalmente inteligência artificial, e fazer um trabalho melhor com ela, vão estar na frente, e quanto antes isso acontecer, melhor, né? Essa é uma questão. Se eu estivesse lá assistindo, eu fosse dono de uma agência, eu ia perguntar assim, como eu capacito meu time para isso? Como eu preparo meu time para atender? Porque às vezes você, no caso das agências de propaganda globais, que tinham muito, no caso do Cannes, o Festival de Cannes, que vinha só publicidade, demorou muito para ele abrir as trilhas para outras áreas além da publicidade, pelas agências de propaganda, né? Que de 7 anos para cá o Cannes Lions contempla outras atividades além da publicidade, porque as agências reclamaram com a organização do festival que as empresas estavam fazendo outras demandas, muito mais do que a publicidade. Então, se a iniciativa está no anunciante, que demanda para os seus fornecedores as ferramentas, as ações, mais diante daquilo que ele precisa, que é engajamento, performance, etc. Como é que vocês, estando no mercado regional, acham que as agências poderiam
acelerar um pouco esse formato, né, para atender e não perder cliente e atender plenamente com toda a sua competência de criatividade, de produção, de enxergar na frente como é que isso vai dar certo aqui, as redes sociais, a mídia aberta, quer dizer, como é que vocês podem compartilhar isso? Eu complementando ali, eu acho que, até entrando na questão de liderança dentro das empresas, o que a gente teve, até conversando com vários líderes lá dentro, era o seguinte, e até fazendo analogia, a gente teve uma palestra sensacional da Amy Webb, né, que eu acho que eu indico. Maravilhosa. Eu indico que foram as questões disruptivas que vai acontecer de bom e de ruim, né, com a inteligência artificial. Isso está aí nas redes para todo mundo acompanhar, né? Mas uma coisa que ela falou que eu achei marcante, fazendo um comparativo à revolução industrial que teve, uma grande mudança naquela época, a inteligência artificial, a revolução industrial dessa época do mundo digital, né, vai acontecer, mas daqui a 3 meses. E a gente vai ter que estar à mesma velocidade, o mesmo impacto que a gente teve no nosso trabalho, naquele momento lá de lockdown, que a gente teve que se adaptar. Eu acho que isso daí vai funcionar mais constantemente agora. E daí, respondendo a tua pergunta, o que eu acho que a gente vai ter que estar mais, né? Eu acho que as empresas, ela vai cada vez... vamos dizer, as colocações, ou seja, um DA, por exemplo, que faria de repente 2 trabalhos num dia, vai ter que fazer 10, porque ele vai ter que dominar aquilo ali. Não que ele vai ser substituído, Exatamente. ele vai ter que estar atualizado. E não que vai ser um trabalho como é hoje. Como é que você atualiza um diretor de arte? Não. Como é que é isso hoje? Isso, o que a gente está fazendo na minha empresa, dando solução? Sim. A gente está cada vez mais proporcionando, cara, esse cara é um cara bacana, quer crescer. Treinamento. Estamos investindo em tecnologia, treinamento. Nas ferramentas corretas que isso. têm o uso para nosso negócio, né? O que eu vejo hoje? Essa questão, talvez um DA que esteja vendo esse programa fale, não, eles estão me explorando. Não é isso. É porque tendo as ferramentas certas, por exemplo... Otimiza o tempo. Otimiza o tempo, ganha performance e precisa ainda do fator humano para ideia diferente. Porque o que faz uma inteligência artificial generativa? Ela pega tudo que tem, né, e combina num texto, numa imagem, mas tem coisas que não existem ainda. A emoção vai ser substituída como? Só quem pensa, só quem tem emoção consegue envolver a emoção. Então essa questão do prompt muito, né, de treinar as pessoas, que tipo de informação elas têm que ter para também colocar num chat GPT da vida para que ele seja realmente útil, né? E essa... Desculpa, só mais uma coisa. E na precisão, não útil só... com precisão. Não, eu aprendi uma coisa que eu não sabia, porque eu utilizo o chat GPT, que é uma coisa básica, talvez, para muita gente, que a gente pode treinar o chat GPT para ele pensar como a gente, né? Então, quem é você, chat GPT? Eu sou uma mulher publicitária, criativa, que depois ele não que fica viciado em só te passar aquilo que você treinou? Não, porque a gente coloca... Esse treinamento é tipo um contexto, né? E daí, com base nesse contexto, você pode pedir coisas para ele que ele vai captar da internet. Então, ele não vai ficar viciado, ele vai trazer tudo que tem. E vai ter um aprendizado, né? Ele vai alimentando, né? Vai alimentando aquilo ali. Está sendo alimentado base. Todo o tempo, pelo mundo inteiro, entendeu? Essa base. E complementando ali aquela questão que a gente está falando do ambiente de trabalho, eu acho que o que vai impactar? A gente tem que cada vez mais, o que eu sempre esperei. Treinamento, mas assim, não foi nada de eu voltar a querer fazer uma revolução, de maneira alguma. Eu tive essa vontade, gente. Queria fazer tudo. Eu imagino. Não, a vontade tem, mas o que eu falo, assim, quando tu mencionou, não, a gente é uma agência, eu já de um tempo anterior, eu já venho trabalhando com dados, já venho desenvolvendo. Prova que hoje, a minha agência, não vou rotular isso por número de pessoas, a gente estamos lá com 50, 60 pessoas e precisando de mais pessoas, mas na área de inteligência, não na área braçal, sim, as pessoas, o DA que pense como criativo, como planejamento. Que pense negócio, né? Que entenda o negócio do cliente, o consumidor. Isso é difícil. Então a gente vai ter 2 revoluções, da porta para dentro nas agências, que a gente vai ter que acompanhar, porque a gente vai ter que entregar muito mais, né?
O cliente, não que o cliente vai começar a explorar a gente, pagar menos, não. Ele vai querer mais entregas qualificadas. Mais rápida. E eu vou estar da porta para fora como um solucionador de problemas do cliente. Exatamente. O cliente vai querer, me ajuda nisso, me ajuda, como que eu faço com isso daqui com a inteligência artificial? Então, tu vai ter que estar mais dentro do cliente, com penso, né, dentro do cliente, com a tua inteligência. Estratégia. E a galera da agência vai ter que estar acompanhando isso. E vem muito do profissional querer bater na nossa porta, e a gente está dando essa oportunidade. Pô, eu quero um curso disso, eu quero um curso daquilo, tal, e a gente está investindo nisso. Mas eu acho que isso é um grande problema, porque é o seguinte, a nossa educação aqui ainda não está no nível da educação dos Estados Unidos, que eles já estão aprendendo prompt na escola, já estão fazendo coisas com inteligência artificial, tem um outro, já está na mudança. Sim. A nossa educação aqui, ela é muito rasa, ela é antiga. Muito preparando para a CLT. Preparando para a CLT, para vamos trabalhar no setor carreira, público, enfim. Né? Fazer vestibular. A criança estuda para fazer o vestibular ali. E que isso não cabe mais no mundo de hoje. Não, e eu sinto que no Brasil isso vai ser uma mudança muito difícil. Vai pouco, então, isso reflete nos profissionais que estão saindo lá no final na faculdade. Porque como é que a gente vai trazer essas pessoas? Então, a gente tem um papel que tem a informação, as empresas também têm um papel de educar essas pessoas mais rápido, se elas querem ter profissionais melhores. Eu sinto muito isso, que ainda até tem alguns cursos já de inteligência artificial no mercado, enfim, que a gente pode oferecer, mas no final, para ser customizado para o que a gente precisa dentro da empresa, a gente vai ter que ter um formato de treinamento ali para cada posição. Perfeito. Então, isso é uma coisa que demanda tempo, demanda dinheiro, demanda esforço, e não é assim do dia para a noite, né? Tem que ter um longo prazo, pensar a longo prazo. E a gente até perguntou para um da Google lá, um gerente que nos recebeu, que ele tem filhos lá, já mora há 10 anos lá, e fomos bem no viés da educação, né? E daí perguntaram, o que tu acha? Cara, eu não tenho a pergunta. Se já é certo mexer até onde vai a inteligência artificial ali, mas, por exemplo, ele falou... Mas tem que ficar de olho, tem que acompanhar. Olha como já está evoluído. Não pode piscar nesse assunto, né? Olha como está evoluído. Cara, mas o legal da escola lá, ele falou, a minha filha... Eu tenho 4 cadeiras básicas que tem que ter matemática, a língua deles, né? Uma língua a mais ciência, biologia, tá? Para ter o básico, né? E escolhe. E o resto tu escolhe. Não, tu pode escolher o que tu quer fazer. Tu daqui a pouco já pode estar trabalhando com dados já de manhã, já cedo. A criança já com 7 anos já adora computação, isso, né? Já vai para uma trilha nessa área. Eu, há uns 5 anos, 6 anos, encontrei o Marcelo Serpa, que a maioria das pessoas que acompanham a condição aqui conhece, né? O cara que fez a UMAP, sei o que é. E eu perguntei para ele assim, como é que você vê, Marcelo, a tecnologia entrando firme e transformando tudo no negócio da comunicação? Isso assusta. Ele falou, não, muito ao contrário, a tecnologia é muito bem-vinda, ela só vai acelerar e entregar mais rápido o nosso trabalho. Nós continuaremos sendo imprescindíveis porque nós sabemos emocionar, nós sabemos criar a ideia que vai fazer a pessoa se emocionar e envolver com a marca. Então, assim, a recomendação para as agências, segundo ele, é transformar as agências numa usina de ideias. Uma usina de ideias, ou seja, 24 horas produzindo ideias. Eu acho que o que o anunciante precisa hoje, mais do que nunca, é uma agência ou é um time de pensadores criativos, porque ele está cada dia mais ocupado e preocupado com essa transformação tecnológica dentro das empresas. Ele olha a inovação de outra maneira e o time dele, o tal do CMO, que tem que criar experiência para o consumidor todo dia, ele não vai conseguir jogar bola e ser o juiz ao mesmo tempo. Ou um ou outro, né? Então, como é que é esse desafio? Vocês que falam com os clientes todos os dias, que recebem os briefs, os desafios, é mais ou menos isso ou não é nada disso? Eu não acho que é 100% isso, porque na minha visão tem vários tipos de clientes. Daí tem esse cliente aí, que é um cliente que está na frente, que tem a informação, que já está na gestão, num outro nível de gestão. Inclusive o CMO dele também está num outro nível de gestão, porque daí a gente tem demandas diferentes de pessoas que estão em etapas diferentes dentro da empresa. Isso acaba
acaba no final prejudicando, porque se todo mundo estivesse pensando da mesma forma, ia ser mais fácil, né? E daí tem ainda aquele que quer o jornal impresso ali, né? E daí tem aquele que já quer inteligência artificial, digital. Inclusive, eu perguntei muito sobre essa questão de utilizar a inteligência artificial para publicidade, que eu estava com essa curiosidade. Né? E cada dia mais, cada dia mais, né? Então, mas as pessoas nos Estados Unidos estão ainda muito cuidadosas com essa questão, né? E estão utilizando muito dentro da empresa. Mas para imagens, por exemplo, para publicidade, ainda é uma coisa que divide a opinião pública, inclusive, do que é real, de humanizar, do que não é real. Então, está sendo feito com cuidado. Eu acho que vai ser rápido. Inclusive, teve uma das palestras que a gente viu que falou que provavelmente daqui para frente, inclusive nas redes sociais, que está se utilizando muito inteligência artificial, filtros, enfim, para modificação de imagens, vai ter um verificador. Olha. Tipo, essa daqui é de verdade, é uma foto de verdade. Essa daqui não, essa daqui é inteligência artificial. Que ótimo isso. Não sei se isso vai acontecer tão cedo, né? Mas então a gente vai começar a entender o que daqui foi feito por máquinas, o que daqui foi feito pelo homem, e talvez no futuro o que tenha um trabalho mais artesanal, mais humanizado, tenha até mais valor, porque não foi feito pela inteligência artificial. Isso, assim, são muitas palestras, então cada um diz uma coisa, a gente pega o que impacta a gente, essência, né? que vem em você, que cala fundo em você. Já isso, e complementando, respondendo a tua pergunta e também buscando o que a Melina falou ali atrás, que voltou com aquela pujança de querer fazer. Isso a gente tivemos na Dell, né, que foi muito interessante, porque tudo isso faz parte de algo cultural, né, de querer implantar essa inovação na empresa. E eu acho que isso daí está aí o X da questão e o grande desafio. Por quê? Porque, que nem a Melina falou ali, depende muito do cliente. Se o cara é só da boca para fora, botei o diretor de inovação. Mas não pode ter o diretor da inovação ele sozinho ali naquela ilha. Tem que ser algo cultural, que todo mundo respire a mesma coisa. E a Dell tem pesquisas para quem eles vendem, quem é a persona que eles querem vender certinho, porque quem que está preparado, qual é o líder que está implantando a inovação dentro da empresa, né? Porque não adianta, se a empresa não mudar culturalmente tudo, não é só um líder lá perdido, se não for de verdade, é isso. Eu tenho observado que os CMOs ficam muito pouco tempo nas empresas. 1 ano, 2 anos, o cara já sai fora. Não só o CMO, mas outros cargos também. Não tem uma longevidade hoje nas funções. Como é que você que atende esses clientes vai conseguir manter uma longevidade na relação se o shelf of life, digamos assim, é curto hoje? Tem um cara que fica mais tempo lá, que prossegue com essa cultura, que está cuidando do voo. Do relacionamento? Como é que é? Vocês sentem, ou aqui nos clientes vocês não têm essa vida curta? Não, eu acho que é uma composição muito assim, realmente, de retorno, né? Eu acho que, querendo ou não, ainda o investimento no profissional, isso daí pesa muito. E eu acho, mais do que isso, assim, realmente, como o viés ali do marketing, tu estás numa função bem delicada, né? Eu acho que também é o próprio profissional se identificar com aquela empresa, né? E outra realidade que a gente está vivendo, acho que no mundo também, é a falta de profissionais também, né? Então fica aquela guerra muito um roubando do outro. Sim. Então tem um profissional muito bom, está adaptado naquela área, mas se despertou o lado financeiro, de cultura de outra empresa e outro voo, né? Eu estava até falando com um profissional no mercado que o motivo, o valor salarial é apenas o 4º motivo da pessoa na hora de se instigar, né, por uma empresa e tal, né? Ou seja, tem outros fatores intangíveis que é identificação com a cultura organizacional, se identificar hoje com os valores, essa nova geração, né, dos valores, o ambiente hoje ser um ambiente legal, um ambiente cool, tal, né? E ainda assim o salário é importante, mas um salário compatível. Então o que eu quero dizer com isso? O cara ganha a mesma coisa numa empresa, na outra, mas ele pode estar migrando por outros fatores. Então o CMO, acho que tem muito disso. Então esses fatores impactam diretamente nisso. Bom, queria ter uma ideia, que a gente já está indo para o final da nossa conversa, que está boa, gostaria de ficar 2 dias aqui conversando, mas não dá.
Como é que é essa implantação em Austin? Quer dizer, eu tenho o Salesforce lá em São Francisco que pega a cidade inteira. Tem o Connect aqui, o nosso aqui, que também segue um pouco aquele modelo. Como é que é o South nesse sentido? 200 e tantas mil pessoas? É um pavilhão único? É a cidade inteira? Dá uma ideia, olhando de cima, como é que as trilhas se cruzam lá? Isso aí eu queria pontuar. Né? Eu fiquei muito surpresa quando eu cheguei lá de como se movimenta o evento, né? Então, o evento ele acontece na cidade inteira. E tem o centro de convenções, que é onde você vai pegar, né? Crachá, acontece algumas coisas, pegar crachá, registrar, e onde acontece no Ballroom D lá, os keynotes, as coisas grandes. Então tem mais quantas de pessoas? Acho que tem 4, 5 mil pessoas dentro daquele espaço. São as principais palestras. Né? Principais palestras. E também é assim, você chegou, a hora que acabou, eles não tem a pessoa ficar lá em pé. Acabou, tipo... Levanta que tem mais 4 mil para entrar na próxima. Não só isso, como na fila, porque às vezes tem uma... não é uma fila como tem nos eventos daqui, é pequenininha, mas mesmo assim, se você chegou ali, você não conseguiu entrar, tchau, vai atrás de outra coisa, que tem muita coisa mesmo. Sim. Os hotéis ao redor, daí, por exemplo, eu fiquei muito impressionada com as ativações das marcas. Isso que eu ia perguntar, lá Adoro. atrás e passou. Marcas globais sensacionais, sem dúvida, mas são essas que vocês citaram. Basicamente? Não, Porsche, tinha Porsche, por exemplo, tinha um stand lá fora, né? Todas as marcas, Snapchat, a Porsche. Eu fui no lançamento de um jogo que vai sair agora só em abril, que foi da Amazon Prime. E eles pegaram um espaço que era nada e transformaram quase numa Universal Studios. Era um espaço, pelo menos, pequeno da Universal Studios. Sim. Então tinha personagens, tinha brindes que você fazia um jogo, você ganhava o brinde. Então é uma ativação gigante, é um esforço enorme das marcas. São Paulo estava presente lá, bem pertinho do Convention Center. Casa São Paulo, eles fizeram uma coisinha que é SXSP. Achei bem legal. E lá tinham várias palestras com brasileiros, daí tava lá o gerente de branding da Natura, falando com a Cris Pelágio, que eu peguei um táxi com ela, inclusive não reconheci, passei vergonha. Eu não reconheci também, a gente teve uma janta, ela sentou do meu lado, né, eles tiram a cara global. Ele assim, eu vi quem estava do teu lado, era a Cris Pelágio, deu assim... Quem? Cara, mas super assim? querida. Ela assim, sentou do meu lado no táxi, porque o Marcel conhece ela, enfim, a gente estava indo, inclusive, para essa ativação. E daí eu perguntei para ela, onde é que tu trabalha? Ela falou, na Globo? Eu falei... tu faz o que na Globo? E assim foi depois, quando eu me dei conta, eu fiquei morrendo de vergonha. Mas só para voltar nas ativações, impressionou muito a gente que é da publicidade, que gosta de ver o que as marcas estão fazendo. Me impressionou muito o Itaú, pela primeira vez, está patrocinando como um dos patrocinadores master o evento. Então, tipo... é um peso, né? Então, e lá também ele tem um acesso a C-level, porque as empresas que estão mandando as pessoas para lá estão mandando as pessoas no top. Então a gente consegue na rua. Vocês foram, né? Na rua conversar às vezes com cara, eu vim no avião com o Fred da Tátil Design. Eu adoro Tátil Design. E daí tava ali, eles foram em 4 pessoas. Pegamos voo junto, ficamos na sala VIP junto, conversamos, depois que eu fui ver que ele era dos fundadores da Tátil Design daqui. Sim. Então, assim, acontece muita coisa que é muito próximo, né? Você pode tomar um café com uma pessoa que você aqui no Brasil talvez fosse inatingível para você, mas lá você está do lado. A Melina não comentou. Isso é simplicidade, quer dizer, quem tem talento acima da média vira uma pessoa simples? Isso eu não sei te responder. Mas a Melina pegando essa sequência assim, das ativações, de como é lá, a Melina não comentou, mas ela foi tietar o Bon Jovi. Eu fui mesmo. Mas isso aí qualquer um teria que ir. Não, é que estava acontecendo lá muitas coisas da área de... música, sei lá, o Gosling estava lá, com música e filmes, né? E o filho do Deepak Chopra, que eu gosto também, ele é diretor do novo trabalho é uma série do Bon Jovi, que vai ser na Hulu.
E daí, entrei lá no teatro bonitinho, antigo, aquelas cadeirinhas que tinha no Secontura aqui, enfim. Sentei, mas sentei atrás, né? E daí a gente viu que tinha uma filinha lá na frente, fomos lá falar com segurança, bem brasileiros, a gente quer sentar ali, ó. Daí ele falou, não, isso aqui tá reservado, enfim, pagou a luz, daqui a pouco entra a banda toda, o diretor, todo mundo de Deepak Chopra. Eu olhei, eu falei, gente, passou aqui do meu lado o Bon Jovi. Então, é um negócio que a gente não bacana, espera, né? Então, a Anne Hathaway, uma série de artistas, enfim, e de uma forma... Não é que é acessível esses artistas, porque é uma tietagem grande, mas é de uma forma mais tranquila, de você estar perto, de você ver... É o acesso à informação, né? Tá fácil tu congregar todas essas pessoas aí num lugar. Por exemplo, eu fui numa das trilhas de esporte, que depois a gente ficou conversando, eu e o Diego da Kátia ali, a gente foi da família Jones, que eles são dono do Dallas Cowboys, o time de futebol americano, que hoje é o time mais valioso dos Estados Unidos, 9 bilhões de dólares, né? Terminou a palestra, a gente foi ali falar com ele, tiramos uma foto, um cara acessível, muito simpático, um cara que eu nunca teria acesso num Super Bowl da vida, né? Então, falando um pouquinho também da estrutura, que eu achei muito interessante, pensar como centro de eventos, como se fosse o nosso Centro-Sul encravado dentro da cidade, e o entorno cheio de ativação, tá? E os hotéis do lado, muitas vezes as palestras, a gente seguiu o aplicativo, tá dentro de um hotel, do salão de eventos do hotel. Daqui a pouco vai ter uma palestra legal no Hilton, no Four Seasons. Então, a própria estrutura do centro de eventos não dá conta de tantas palestras. Cannes né? tem bastante disso aí. E as ativações são muito legais, que é o seguinte, a cidade, como no dia normal dela, por exemplo, deve ter um galpão lá que é um galpão, de repente, uma academia de crossfit. Ou um estacionamento. Eles envelopam tudo e fazem tudo novo para receber essas pessoas. Então, algo sensacional e, de certa forma, contrasta um pouco com o caseiro, né, vamos dizer, porque apesar de ter o aplicativo, tu não reserva as palestras. Às vezes tu tem que se organizar e muitas vezes tu fica de fora na palestra. Uma ou outra tu consegue reservar, mas ali tu tem que se agilizar mesmo. Como é que funciona isso? São 10 dias. Você compra ingresso para 10 dias, é um ingresso por dia. Quanto custa? Um dia num parque de Orlando custa R$900. Lá é mais caro um pouquinho. Por dia. Mas é o seguinte, tem várias, que eles chamam de badges, que são os crachás, e que dá direito a trilhas diferentes. Eu comprei o Platinum, que é o top do top, porque me falaram, é a primeira vez que eu fui, que ele dá direito à entrada prioritária, né? Então eu fiquei pensando, poxa, eu quero ver uma super palestra, vou ter que ficar na fila para outras pessoas entrarem, né? Mas não havia necessidade do Platinum, tá? Eu acho que o Interactive, que foi o que a maioria das pessoas compraram, já seria perfeito, porque te dá acesso a tudo, né? Mas tem, assim, o sol de música e filme. Então, tem vários estilos com preços diferentes. O meu que era o mais básico... Não era o mais básico que era o Interactive também. Não, mas era o Platinum. Como a Melina, a agência dela está em outro patamar, ela fez ela fez um investimento um pouquinho maior, né? E eu fui Mas tinha me falado, por outro lado, como teve indicação, como eu vi aquilo que não ia dar tempo de ver tudo. Tem gente que vai no festival e nem vai no evento, porque tu só fica nas ativações em volta. Perfeito. Mas para dar uma ideia de valor, esse meu básico era em torno de $1.500, tá? Essa básica, mas com a missão que a gente teve um cupom de desconto, acabei comprando por $1.300. Que o Marcel que conseguiu também esse cupom de desconto. Reais, mais ou menos. Marcel fazia tudo pra gente. 8 mil, os 10 dias. Eu trafeguei em tudo. Onde você quiser. Onde trafeguei em tudo. Legal. É sensacional. Vale muito a pena. Viver 10 dias numa experiência dessa é mais barato do que na Disneyland. Bacana. E, assim, essa questão da missão, só para pontuar que teve um custo da missão, cada centavo valeu, porque o aprendizado
prático e de a gente poder perguntar. A gente estava sentado numa mesa como a gente está aqui, com o cara que é VP da América Latina, sabe, umas coisas assim que só estando nesse momento e podendo perguntar coisas da empresa, da visão, da cultura para essas pessoas que não tem como. Coisas pequenas dos bastidores. O que aconteceu quando deu essa cagada aí na empresa? Ele podia nos abrir, mas muitas vezes a Google, por exemplo, cara, eu vou falar aqui, mas não posso falar aqui, fica aqui, coisa. Não pode falar, mas eu vou falar o que acontece, para vocês levarem que acontecem umas coisas tremendas aí que acontecem em empresas grandes também. Tinha lugares que a gente não podia tirar fotografia, né? Porque só autorizado, enfim. Mas foi muito incrível. E empresas emblemáticas como... Eu vou te falar que até... Não sei se a Melina teve a mesma sensação, mas daí depois eu entendi, né? Por exemplo, a Meta, né? Do Facebook, Instagram lá. Quando a gente foi, cada andar tinha uma catraca com segurança, quase que um policial. Depois eu perguntei, a gente tinha que andar com a pessoa ali que estava fazendo tour com a gente, tudo meio coladinho. Não a Melina, por exemplo, não podia ir no banheiro sozinha. Porque depois eu entendi. Segurança. Foi um malucão lá, depois com arma... E em outro momento, né, deles, ia entrar para metralhar a empresa toda lá dentro. Mas não aconteceu nada, tudo foi preso, eles abafaram isso para não virar rotina, né? Mas tu vê que essas empresas estão sujeitas. Né? Mas daí eles mudaram todo o sistema de segurança, então a segurança lá era muito forte. Que foi essa empresa que a gente quase não pôde visitar também, né? E foi muito legal que ela trouxe o Ray-Ban Meta pra gente experimentar. Incrível, né? Eu comprei um pro meu filho, te falei, né? Eu comprei pro Theo pra dar de presente pra ele agora em abril, que é o aniversário dele. Mas provavelmente quem vai usar sou eu. Então, tipo, é um Ray-Ban normal. Tem música, tudo. Que você pode escutar música, que você pode filmar aqui, tem uma luzinha na frente, filma, tira foto. Inspirado em James Bond. Super James Bond. E lá tem desculpa só. Não, claro. Tem a inteligência artificial, Isso, que no Brasil não está disponível ainda. Então você fala assim, hey Meta, where's Jailson? E daí se você tem alguma coisa da Meta, ele vai falar, por aqui. Ele vira à direita. Qual é o restaurante melhor para comida chinesa na cidade? Daí ele, tipo uma Siri da vida, que você fala como se você estivesse igual você. Fala que nem você estivesse com ninguém e o óculos vai te respondendo. Aqui tem um jeitinho assim de diminuir, aumentar o som. Então, assim... Você podia ter trazido pra gente ver, fazer um teste. É verdade. É verdade. Vai ficar para uma próxima vez. Mas não estava à venda lá, né? E já como tu estás, a gente já está se estendendo, né? Eu queria falar um pouco da missão em si, acho que é legal agradecer as entidades, os propósitos. Né? A CAT faz com frequência isso, mas a DVB se engajou pela primeira vez? Isso faz parte muito do Ricardo, acho que essa nova gestão que eu e a Melina estamos fazendo parte com uma grande equipe, né? Capitaneada aí pelo Ricardo Barbosa Lima. Isso foi um pensamento aí do Ricardo de trazer algo mais leve, resgatar a DVB, promover essa mudança da DVB para não ficar para trás, ficar algo leve, relevante, forte, propositivo. Atualizada, né? Atualizada, trazer novas coisas para as pessoas que quererem participar da entidade, né? E esse é um ano bem emblemático, a DVB está completando 40 anos, né? Então, o que foi? E não ter essa questão de egocentrismo, eu que estou fazendo sozinho. A gente trouxe a parceria, né? Com a CAT, com a Cidade Inovadora também. Vamos unir as forças, que agregou muito, né? Quantos foram? Quantas pessoas daqui de Santa Catarina? Em torno de 15 pessoas. 15 pessoas. Foi pouco, a gente estava esperando 30, tá? Tinha espaço para mais 15, mas foi muito bom, tá? Mas eu acho que foi a primeira também, e daí como não tinha ainda algo que pudesse ser depoimento, enfim, as pessoas talvez tenham ficado um pouquinho na dúvida. Uma coisa que eu queria lembrar, a gente teve, o Ricardo dá muito espaço para novas ideias, para trazer inovação para a DVB, e o Daniel ele ia palestrar lá, ele palestrou lá, falando como uma ilha de pescadores virou o centro da inovação do Brasil, que foi muito legal. Então, daí ele mencionou numa das reuniões nossas de diretoria que ele ia palestrar no SXSW, daí foi falado, vamos fazer uma missão para lá, né? Temos essa porta aberta, então isso foi muito interessante. O Daniel, ele é conselheiro da CAT, já foi presidente, e hoje também está na nossa gestão da DVB,
como um Conselho, né? como um VP de conteúdo VP de também, conteúdo. trazendo inovação. Isso ficou mais fácil trazer essa sinergia entre as entidades, né? E isso deu tão certo que a gente quer continuar trabalhando junto, né? Isso Inclusive com outras entidades também. A DVB hoje tá fazendo essas conexões para trazer, para juntar as entidades e também trazer a expertise e o conhecimento das pessoas que estão lá, para que a gente possa utilizar em outros eventos e de uma forma diferente. Por isso que o Ricardo colocou 70% da sua diretoria publicitários, né? Pessoas ligadas à publicidade. Não, que são pessoas ousadas, pessoas que de tecnologia também. Tecnologia adiante, não é tudo, que né? a resgatar a essência da DVB, querendo ou não, voltado para vendas e marketing. Querendo ou não, tudo que a gente está falando aqui tem tudo na sua essência. Vocês vivem o dia inteiro conversando com o cliente de vocês, o que é? Venda e marketing. Pô, não tem? E é isso. E procurar estimular isso nas empresas. A gente Perfeito. não quer revolucionar nenhuma empresa, nada. Ser um provocador dentro das empresas, ser um espaço de discussão, novas ideias para isso. E promover essa intersecção entre empresas, comunidade, a sociedade, né? Para cada vez estar fomentando mais isso na DVB, na CAT, enfim, em outras entidades. E uma coisa que eu acho Muito bom. fundamental é trazer valor para os nossos clientes, né? Que daí são as empresas, enfim. Sim. Então, cada vez mais a questão do valor, a gente entregar valor é importante no nosso negócio e para a entidade. E um último tópico, até para quem está nos assistindo, para falar todas as empresas que a gente que a gente visitou, muito legal, foi a Apple, né? A Miro, Google, Meta, Salesforce, que chamou muito atenção. Eu não sabia, assim, até para... Pô, a gente usa o Slack na empresa, eles eram proprietários do Slack, o Zoom de videoconferência são proprietário. Então, muito bacana. A gente visitou, querendo ou não, eu até achei, vamos visitar a prefeitura, né? Foi muito legal. Chamou atenção, porque a prefeitura, por exemplo, é como se a gente tivesse o Topázio aqui e tivesse abaixo dele um CEO. Como se ele escolhesse. A gente falou com a Zena de Alce. Basicamente foi sensacional a visita, como Sim. eles têm. E não é só falar bem que lá ocorre tudo perfeitamente. Eles têm noção das dificuldades dele. Eles falaram, a nossa grande dificuldade hoje é a mobilidade, como é um tópico mundial também, porque lá Austin, eles usam muito ônibus. Mas mesmo assim a malha deles não é muito boa, os horários... não predomina, né? Tem bicicleta, tem patinete, Isso, tem gente... Não, mas usam muito a cultura, muito Roller. do carro. Mas eles estão com um projeto ambicioso de ter um metrô de superfície, Sim. interligando. Então quer dizer que eles reconhecem também os defeitos e estão propostos a mudarem, trazer coisas novas para a empresa. E nesse ponto pra aí, eu cidade. fiquei muito impressionada como tudo gira em torno da universidade. Então, a Universidade do Texas lá, ela é muito relevante, então ela faz parte de tudo. Como nos Estados Unidos a educação é muito importante, né? De outro jeito, então as empresas fazem programas dentro da universidade de inovação, e fomentam ali as pessoas para que essas pessoas voltem para o mercado e trabalhem nas empresas. Nossa, genial. É um modelo certíssimo. Certíssimo. A UFSC tem um pouco de parceria nessa linha também com grandes empresas daqui. Bom, queria que vocês olhassem para aquela câmera ali para fazer uma saudação final para a comunidade acontecendo aqui. Queria agradecer muito vocês terem aceito esse convite, de compartilhar o que vocês compartilharam. E pode encerrar cada um, primeiro as damas. Claro. Eu queria deixar aqui como mensagem essa questão do quanto foi importante a gente buscar a inovação na nossa vida mesmo, buscar o conhecimento e especificamente essa missão que nos abriu muitas portas em grandes empresas. Acho que fica o convite para ano que vem, né? Já está aí, já estão vendendo 2025. Participar da nossa missão da DVB, vir e conhecer o evento do SXSW, que foi sensacional, porque isso faz toda a diferença na nossa vida e a gente trazendo essa informação para cá acaba fazendo diferença na vida de outras pessoas também. Ótimo. Beleza, perfeito. Beleza. Eu queria pegar o pensamento lá do Einstein. Uma vez ele falou, né, que uma ideia, uma vez impactando, uma mente uma vez impactada por uma ideia nova, ela nunca volta ao seu tamanho original, né? Então, acho que a sensação que eu tive voltando de lá,
eu queria traduzir nessa frase, né? Realmente é muito impactante, tu volta aflorando ideias. Não, às vezes, não é nem com ideias novas, né? Dizem que muitas vezes tu tem que pegar teu negócio, dar uma pivotada de 30%. É basicamente isso. Traz um pouco de coragem, um pouco de inspiração para tentar fazer algo novo, né? Então, basicamente é isso. Eu acho que, reforçando realmente o que a Melina falou, junto com a DVB, a gente queria convidar empresários, foi muito legal, já tive contato com alguns amigos. Putz, eu queria ter ido, mas na próxima me convida que eu vou. Então, ter o acesso a isso é muito bacana. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar a todos aí. Foi um prazer estar falando contigo, Jéssica. Mais um ponto. A gente tem nosso pós-SXSW, que a gente vai estar alinhando com a CAT para fazer agora no próximo mês. Isso. Né? A gente convida todo mundo, ele vai mandar para acontecendo aqui o convite, enfim, e que vai ser... vai trazer todos os highlights que a gente viu lá, das pessoas todas que foram, para que a gente possa passar para outras pessoas também. Vai ser um talk, um bate-papo uma coisa aberto, tranquila. Vamos combinar de transmitir isso. Pode ser, muito perfeito. legal. Já fica o convite para a audiência. Ótimo. Legal, tem a bem data? bacana. Perto do dia 20 do mês que vem foi combinado. Isso, algo assim. De abril. Isso, perfeito. Era isso? Então tá, muito obrigado aí, obrigado abraço a vocês. Até 2025 para essa nova conversa. Eu queria agradecer a audiência de vocês. Espero que tenham gostado, como eu gostei, acho que sim. E até a próxima.